Mas mais uma vez nós os cumprimentamos e saudamos também aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. E eu quero parabenizar a igreja por disponibilizar esse recurso, porque assim todos os que não podem vir à igreja têm a oportunidade de participar da adoração, mesmo estando em casa. É muito bom, parabéns por isso. Eu já acompanhei pelo menos umas 2 transmissões aqui da igreja. Eu percorro aí às vezes para ver quais as igrejas nossas que estão oferecendo algum recurso para amenizar essa situação que nós estamos vivendo. E aqui foi uma das primeiras igrejas que eu vi começar. Então eu quero parabenizar aqui vocês, irmãos, por esta extraordinária iniciativa. Esse final de semana o final de semana oficial da família em toda a América do Sul. A igreja estaria dedicando esse final de semana para mensagens que fortaleçam os relacionamentos familiares. E na minha agenda eu havia separado esse final de semana a convite da Alexandra para estar aqui com vocês. Nós teríamos no programa da associação o Campuri de Desbravadores em Londrina, e eu sairia de lá e viria para cá. Estaria aqui desde ontem à noite, e hoje e amanhã, mas em função da pandemia nós estaremos limitando a pregação hoje apenas. Eu quero agradecer a oportunidade e queria fazer um lembrete, irmãos. Eu creio que você já deva ter recebido um link para assistir uma série de palestras que está no Facebook e também no YouTube da Igreja Adventista, com temas relacionados à família. Nós temos só gente de mais alto preparo, eu ia dizer mais alto calibre, mais alto padrão ali, falando sobre famílias. Os tema da sexualidade, tema do controle das emoções, como lidar com a raiva, controle financeiro e etc. São temas importantes. Começou ontem à noite e vai até amanhã, mas estará disponível no Facebook e também no YouTube. Você vai colocar lá o endereço. Eu creio que eu passei esse contato já para muita gente, inclusive a Alexandra tem esse contato, mas eu queria só mencionar para você aqui o endereço, qual é adv.st/Invencíveis com Deus. Esse é o tema da semana, Invencíveis com Deus. Então o endereço é adv.st/Invencíveis com Deus, e você vai ter essa série de palestras aí disponibilizadas, temas relevantes para a família. Eu gostaria então de convidá-los a nos acompanhar na receita bíblica desta manhã, que aborda o tema do perdão. Há um ditado que diz que errar é humano e perdoar é divino. Deixe-me fazer uma pergunta de nós abrirmos a Bíblia. Para você, o que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? As duas coisas são difíceis, não é verdade? Agora, qual delas você considera mais desafiadora? Pedir perdão ou perdoar? Quantos acham que pedir perdão é mais difícil do que perdoar? Levanta a mão aí, só para a gente fazer uma aferição. Quantos consideram que perdoar é mais difícil do que pedir perdão? Eu não sei se eu inverti as coisas, só que a maioria acha que perdoar é mais difícil do que pedir perdão. E por que é que nós temos esta dificuldade com as duas coisas, tanto perdoar como pedir perdão? A razão, irmãos, é porque o pecado afetou, e mais do que afetou, ele infectou nossa natureza e tirou de nós a semelhança com Deus. Embora perdoar seja divino, errar é humano, e nós temos mais desse lado nosso da natureza que erra e quer por si mesma permanecer no erro. Então nós precisamos de uma ajuda sobrenatural para de fato perdoar. E nesta manhã eu espero que você não só compreenda o que Deus espera em relação a esse assunto,
mas que você receba a graça de Deus, tanto para perdoar, como também para pedir perdão, se houver necessidade. Eu vou pedir que você leia comigo um texto, está no profeta Isaías, no capítulo 55, desculpem, capítulo 55 de Isaías. Nós vamos ler aqui o verso 6, 7 e 8 e até o 9. Isaías 55, versos 6, 7, 8 e 9. Veja, o texto fala sobre o perdão e começa dizendo assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Veja, o texto faz uma afirmação bem categórica: Deus dá o seu perdão de bom grado. Algumas traduções, talvez a que você está usando, faz a seguinte expressão: volte-se para o Senhor, que é rico em perdão. Alguém tem essa tradução aí? Volte-se para o Senhor, que Ele é rico em perdão. Guarde em sua mente essa expressão: o Senhor é rico em perdoar. Veja, queridos irmãos, Deus nos encoraja a dirigir-nos a Ele em busca de auxílio para este exercício espiritual que é o perdão. Se você tem dificuldade em perdoar, se você tem dificuldade em pedir perdão, vá ao Senhor. Ele de bom grado, Ele é rico para abençoar você com essa dádiva. Então esse é um aspecto extremamente importante. Há um fato que é importante considerar, que o perdão não é um assunto meramente religioso. Embora até pouco tempo falar de perdão era algo que se esperava de uma pessoa religiosa. Então um pastor fazer um discurso, fazer um sermão, ou fazer uma exortação e mencionar a importância do perdão é algo que se esperava com naturalidade. Todavia, ultimamente, as coisas ganharam um aspecto um quanto mais amplo, um pouco diferente, porque os cientistas têm feito descobertas interessantes sobre o perdão. Médicos, cientistas que se aplicam à investigação de fato, têm constatado que o perdão tem efeito terapêutico. Por exemplo, um médico famoso, um médico europeu, Dr. Fred Luskin, da Universidade de Stanford, ele escreveu um livro sobre o perdão. E neste livro, o nome do livro é O Poder do Perdão. E ele afirma neste livro que pessoas que carregam a bagagem da amargura levam consigo um tóxico. Em outras palavras, carregar a bagagem da amargura é algo deveras nocivo, é tóxico. Então, queridos, os estudos científicos têm descoberto que o perdão é restaurador. O perdão, quem perdoa dorme melhor. A pessoa que perdoa tem mais vigor físico, tem melhor saúde, tem um aspecto geral melhor. Então, ou seja, quando Deus nos recomenda a dirigirmos a Ele para encontrar a graça necessária para perdoar ou para pedir perdão, Ele está prescrevendo uma receita. Então, é importante para você, é importante para a sua família, o exercício do perdão. É verdade, como nós admitimos com o levantar da mão ainda há pouco, e talvez você esteja em casa, é importante que você se inclua também nessa análise. O que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? A verdade, irmãos, é que todos nós temos necessidade de exercitar
esta prática, a prática de perdoar. Porque por mais bem intencionados que possa ser uma pessoa, há momentos em que os nossos relacionamentos ganham complicações. Isso acontece com pessoas da igreja e também pessoas não da igreja, pessoas cultas e pessoas de pouca cultura, não importa. Em algum momento os relacionamentos tornam-se tensos, passam por momentos de dificuldades onde o perdão torna-se necessário. Há momentos na vida em que, se não houver o perdão, os relacionamentos acabam, ficam comprometidos ou deveras empobrecidos. Muitas famílias, lamentavelmente, por terem dificuldades em lidar com a prática do perdão, vivem relacionamentos paupérrimos, de quinta categoria, pessoas que vivem dominadas pela mágoa, vivem com sentimentos de culpa, ressentimentos, doenças, simplesmente por falta de perdão. Há 3 aspectos que é importante considerarmos acerca do perdão. O primeiro deles tem a ver com você e Deus. Você acreditar no perdão de Deus. A Bíblia é muito enfática em fazer afirmações como essa que faço referência a você. Não há ser humano que não peque. A Bíblia assim classifica todos nós, independente da sua origem, independente da formação, independente do seu sobrenome. Todos nós somos pecadores, não há ser humano que não peque. E a Bíblia então resume essa nossa condição dizendo que o salário do pecado é a morte. Eu pergunto a você, salário é algo que uma pessoa recebe por prêmio ou por mérito? Mérito. Se o salário não é obtido de forma criminosa, porque existem pessoas que cometem crimes para receber salário. Por exemplo, agora esse auxílio emergencial do governo, aí eu ouvi dizer que só aqui no Paraná, mais de 50 mil pessoas, não sei, 50 ou 15 mil, alguma coisa assim, mas milhares, adquiriram recurso que não precisava ter o recurso, foi de forma fraudulenta. Ou seja, se o salário é obtido de forma correta, ele não é prêmio, é mérito. Então o que a Bíblia quer dizer quando afirma todos pecaram e o salário do pecado é a morte, é que você, eu, todos nós, o que nós merecemos devido à nossa condição como pecadores é a morte. A boa notícia, no entanto, irmãos, aí entra o plano do Evangelho. A boa notícia é que Deus não nos trata como nós merecemos. A palavra diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. E a Bíblia é muito clara em dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o primeiro aspecto, irmãos, que é importante você considerar a respeito do perdão é como é que você lida com as suas culpas diante de Deus. Você tem consciência de que você é culpado, de que você cometeu erros, de que você pisou na bola, que você deu bola fora em algum momento? Desculpa a linguagem coloquial que eu estou usando, mas essa é uma verdade. Todos nós cometemos erros, intencionais ou não intencionais, nós erramos. E quando nós erramos, às vezes alguns se desanimam. E é possível que eu esteja falando aqui para pessoas que estão nos assistindo aqui ou em casa pelo Facebook e já chegaram a pensar: não adianta, é melhor eu desistir, é melhor eu jogar a toalha. Eu tento, mas eu não consigo, sou um fracassado, sou uma fracassada. Queridos irmãos, não desista. Deus não chamou você para fracassar. É verdade que você pode ter caído ou ainda venha a cair, mas quando você escolheu aceitar Jesus e formou um compromisso com Ele, pode acontecer uma queda acidental? Pode,
Mas é como se você cair num elevador que está subindo. Você caiu, mas continua subindo. Na vida espiritual, por nós mesmos, nós não conseguimos avançar. Mas, com Deus, não tem como ficar estagnado. Veja, a esse respeito, o texto que nós lemos em Isaías destaca algo singular, onde Deus diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar, que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos, volte-se para o Senhor. E alguém pode dizer: mas pastor, eu não sou uma pessoa má. Sua natureza, a minha natureza, a nossa natureza tem tendência para o mal. Aqui nós temos muitos pais e mães, eu também sou pai. Em algum momento você já precisou ensinar o seu filho ou a sua filha o modo de se comportar para ficar com raiva? Dizer: filho ou filha, eu quero que você fique com raiva. Para ficar com raiva eu tenho que fazer assim. Alguém precisou ensinar isso para algum filho? Mas quantos de nós aqui já viu bebês com raiva do pai e da mãe? De onde é que tiraram isso? Onde é que aprenderam isso? Quando a Bíblia diz que todo ser humano por natureza é mau, está falando desta condição. Ninguém nos precisa ensinar a fazer as coisas erradas. Pelo contrário, precisa haver muito esforço para ensinar as virtudes corretas. E temos dificuldades, às vezes, de colocar em prática aquilo que é correto. Por isso, queridos, essa é a nossa condição. Então, por isso a Bíblia nos diz: volte o homem ímpio, a pessoa má, volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar. Até pouco tempo, o Brasil tinha aí um homem, o homem mais rico do Brasil. Hoje eu não sei quem é, mas até recentemente, um indivíduo chamado Eike Batista, Eike, não me lembro, acho que é Eike Batista, Eike Batista, era considerado o homem mais rico do Brasil. E ele se meteu aí em alguns rolos, alguns negócios e tal, e ele ficou pobre. E eu li uma matéria sobre ele depois que ele ficou pobre. E fiquei impressionado, porque o tanto de coisa que aquele homem tem depois que ficou pobre, eu fiquei com dificuldade de me classificar. Com séria dificuldade de me classificar. Onde é que eu me situo? Enfim, mas me impressionou essa realidade do Eike Batista, porque uma pessoa muito rica, quando fica pobre, fica muito melhor, incalculavelmente melhor, do que alguém como eu. Enfim, veja, quando a Bíblia diz assim: volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar, Deus nunca ficou pobre. Então, ou seja, a capacidade de Deus perdoar é infinitamente além do que você pode mesmo imaginar. Por isso, queridos, a palavra de Deus nos encoraja. Capítulo 1 de Isaías, no verso 18, nós temos uma palavra de encorajamento de Deus, que eu gostaria que você me acompanhasse na reflexão. Isaías capítulo 1 e o verso de número 18. Lá está escrito assim: venham, pois, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam escuros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. O que Deus está prometendo é uma mudança no cenário. Seu passado pode ser um passado manchado, sua história pode ser uma história da qual você sequer tem prazer em lembrar de alguns capítulos, mas Deus está dizendo: volte-se para o Senhor, vem, vamos dialogar, vamos conversar. Ainda que o seu passado seja esse passado terrível, eu mudarei as coisas. Sua vida pode ter sido maculada pelas trevas, mas eu a tornarei alva como a branca lã.
Veja, queridos irmãos, nós temos tantas palavras de Deus nas Escrituras, nos encorajando a não nos distanciar dele pelo fato de nós sermos pecadores. Por exemplo, 1 João capítulo 1, verso 9, você conhece de cor, então vamos ler aí recitando. Lá diz assim: se confessarmos os nossos, lembram? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessar, Deus tem a capacidade de perdoar. Eu comecei o meu trabalho pastoral, este ano completa 25 anos que trabalho como pastor. Eu comecei a trabalhar em Santa Catarina, no interior do estado, numa cidade chamada Joaçaba. Eu era solteiro quando comecei o ministério e fiquei solteiro 2 anos. E no meu primeiro ano ainda, havia lá na igreja de Joaçaba uma irmã que era empresária e ela trabalhava com material dentário e atendia toda a região ali, era uma fornecedora de material para os dentistas de toda aquela região. Era uma pessoa muito próspera e ajudava muito a igreja e muito colaboradora. Um dia ela me ligou, ainda pela manhã, ela disse: pastor, eu preciso da sua presença aqui em casa com urgência. Eu perguntei o que aconteceu. Ela disse: não, só vem para cá, urgente se possível. E eu parei tudo e fui para lá. Chegando lá, uma moça que trabalhava na casa dela estava trancada no banheiro. E ela me disse: pastor, tudo indica que ela está possessa por um demônio. E eu tentei dialogar, já conhecia aquela moça, já tinha visitado ali aquela família e já tinha contato com aquela moça, e ela não abria a porta de forma nenhuma. E eu tive que pedir permissão para entrar à força no banheiro. Eu disse para ela, a irmã me disse: pode entrar, se você quer entrar, por conta do risco. Eu tenho que entrar. E eu forcei a porta do banheiro para entrar, pedi para ela: se afasta que eu vou arrombar a porta para entrar. E quando eu entrei, lá estava uma pessoa abraçada com os joelhos, a cabeça entre as pernas, teve dificuldades sérias de levantar a cabeça, e quando eu vi o seu rosto, era evidente que não tinha possessão demoníaca. É possível você perceber os sinais de uma possessão demoníaca de uma pessoa que está passando por um transtorno mental. Embora eu não seja médico, mas a gente tem noção, por pesquisa, por investigação, de alguns fenômenos que dá para você distinguir entre o que e o que é. E eu disse: ela não está possessa. E eu tentei conversar com ela, até que ela começou a chorar muito. E ela, nessa angústia, fez um desabafo. Ela disse: pastor, o meu problema, eu estou aqui nessa cidade, minha família é de tal lugar, e eu tive um desentendimento com meu marido, eu quis fazer vingança dele, e eu acusei de ter violentado uma menina, e ele está preso, e ele é inocente. E ela carregava um sentimento de culpa que a adoecia e a levava ao desespero. Eu tentei fazer o possível para ajudar aquela irmã. Eu fui transferido de lá e eu não sei o que aconteceu com ela. Elas foram embora de lá, mas até que eu saiba, pelo menos naquele período, ela não admitia ser perdoada por Deus. E quanto a você, querido irmão, querida irmã, você confia que Deus é capaz de perdoar você, apesar das suas constantes quedas, da reincidência de seus erros? O Senhor te encoraja: se confessares os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Esse é o primeiro aspecto do perdão, irmãos. É nós nos relacionarmos com Deus acreditando no perdão dele. Não é porque você merece, mas é porque Deus é rico em perdoar. Segundo aspecto do perdão tem a ver com um elemento que representa uma dificuldade. É pedir perdão das ofensas que nós cometemos contra outras pessoas. Este é um assunto muito sério, porque Jesus ensinou a orar dizendo: perdoa nossas dívidas, lembra? Assim como nós
perdoamos aos nossos devedores. Sim, meus queridos, esse é um desafio. Jesus disse certa vez: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Isso está em Marcos capítulo 11, verso 25. Em Mateus, no capítulo 5, versos 23 e 24, está escrito assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então volta, faze a tua oferta. Percebe? Deus condiciona que a aceitação de nossa adoração, Deus condiciona que até mesmo o perdão que Ele nos oferece, a nossa disposição de pedir perdão às pessoas a quem nós ofendemos. É um assunto pelo qual talvez algum de nós precise orar, porque às vezes o orgulho fala alto, de modo eloquente a nós e cria dificuldades para nós admitirmos que erramos contra alguém e então pedir perdão à pessoa. O orgulho é um vírus oriundo do pai do pecado, que é Satanás. Não é saudável condescender com o orgulho, dar o braço a torcer. Na verdade, exige muito mais força você pedir perdão do que você guardar mágoa. O terceiro e último aspecto relacionado ao perdão é perdoar as ofensas que contra nós foram praticadas. Esse é um elemento também deveras desafiador. E por que é que nós devemos perdoar? Eu quero mencionar 5 motivos pelos quais uma pessoa deve perdoar. O primeiro deles são 5 motivos. Perdoar é um mandamento de Deus. Deus dá a ordem: perdoar. E o mandamento, irmãos, é um assunto não para ser discutido, ou faço ou não faço. O mandamento é um mandamento, foi dito, precisa ser obedecido e ponto final. Antes de vir trabalhar aqui na Associação Norte Paranaense, eu trabalhava em Brasília, no Distrito Federal, lá na Associação do Planalto Central, e a associação, no ano 2014, promoveu um evento grande em Brasília para impactar a cidade. E chamamos lá de Impacto Brasília. E havia uma série de ações programadas para impactar a cidade. Uma delas aconteceria ali no eixo monumental, onde está a esplanada dos ministérios, e o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Governo, o Congresso Nacional, toda aquela estrutura do governo lá. E eu fiquei responsável, junto com outro colega, aliás, eu fiquei responsável sozinho por abrir os ministérios para esta ação. A ação seria a entrega de 40 mil rosas e um livro, uma mensagem especial. E a rosa era uma forma de aproximar-se das pessoas. E eu fui ministério por ministério e entrei no Ministério da Defesa, na ala militar. E lá eu quis falar com quem mandava. E eu peguei informação e me disseram: o coronel, me deram o nome, é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país. Aquele homem me atendeu com uma educação acima da média. Um homem de pouca massa corporal, menos massa corporal do que eu tenho, mais ou menos da minha altura, mas me atendeu com uma fineza que me impressionou. E quando eu apresentei para ele o projeto, ele disse: olha, pastor, procure a tenente fulana, e eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar aqui um papel com uma mensagem assim, você só diga para ela que as portas aqui do Ministério da Defesa estão abertas para a Igreja Adventista entregar as rosas e os livros. Eu saí, irmãos, de lá com aquele sentimento de vitória, porque eu digo: quem é que vai ousar contrariar a palavra desse homem? Em caso de guerra, ele tem a palavra final: atira ou para de atirar.
é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Quem ousaria questionar a autoridade daquele homem? Então eu saí assim, com as costas protegidas. E o que Deus nos diz aqui acerca de perdoar vai muito além da autoridade de um chefe de Estado-Maior de Forças Armadas de um país de terceiro mundo como é o nosso. Perdoar é um mandamento de Deus. Por que é que você deve perdoar? Porque Deus pediu, não é porque é fácil ser difícil. Deus falou e eu vou então obedecer. E ponto final. Veja, a palavra de Deus a esse respeito diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não apresenta condições, apenas perdoai uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, está escrito assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós uns aos outros. Esta é a primeira razão pela qual devemos perdoar. É um mandamento de Deus. Segunda razão, o pecado é um engano. Mesmo quando nós achamos que estamos sabendo o que estamos fazendo, nós estamos sendo vítimas do pecado. Isso quer dizer, irmãos, que muitas pessoas que erraram contra você o fizeram induzidas pelo pecado. Por exemplo, aqueles que crucificaram a Jesus, aparece na oração de Cristo, no seu momento de agonia ali na cruz, a seguinte expressão: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu pergunto a você, quem é que estava lá naquele ato cruel? Eram crianças do jardim de infância ou eram marmanjos? Marmanjos. E por que é que Jesus disse que eles não sabiam o que estavam fazendo? É porque por trás das cenas, irmãos, há uma contracena. As pessoas são levadas a agir sem que elas saibam que estão sob alguém agindo nelas. Isso quer dizer que o autor do mal, o príncipe do mal, o autor do pecado, pode estar instigando alguém a errar com você para tentar tirar sua conexão com Deus, separar você de Deus e tentar te levar à perdição. Por isso é importante nós perdoarmos com essa dimensão. Essa pessoa não é o natural dela. Eu sei que o meu esposo, esse não é o modo dele ser, isso é uma exceção à regra. A minha esposa também, meus filhos também, eles não são essas pessoas ruins, mas às vezes têm uma atitude que não é correta. Então, perdoar, devemos ter essa dimensão de que a pessoa está agindo sob o efeito do pecado, que é um engano. Por isso a Bíblia diz assim: nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra as forças espirituais do mal, que atuam até mesmo nas regiões celestes, atuam até mesmo no povo de Deus. Terceira razão, por que devemos perdoar, é porque só o perdão é capaz de quebrar o ciclo da vingança, da ofensa e da vingança. Na antiguidade, existia uma lei chamada Lei do Talião. A Lei do Talião é referida na Bíblia, não com esse nome Lei do Talião, mas o princípio da Lei de Talião. A Lei de Talião dizia assim que se alguém arrancasse um dente de uma pessoa numa luta, aquela pessoa deveria arrancar dela também um dente, para ficar 0 a 0 ou 1 a 1. Se alguém furasse um olho, tinha que furar o outro, etc. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu pergunto, aqui em Apucarana, com seus 100 e quantos mil habitantes? 150? 120 mil habitantes. Se a lei do talião estivesse em vigor, quantas pessoas, quem não tem dente é banguelo, né? Quantas pessoas banguelas nós teríamos aqui em Apucarana? Sobraria algum? Quantos cegos teríamos aqui? Então veja, irmãos, perdoar é a maneira de quebrar esse ciclo
de ofensa e vingança. Por isso Jesus disse: se alguém te força a andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te fere de um lado, ofereça o outro. É claro que ele está falando em linguagem figurada. Ele está dizendo: seja tolerante, não pague na mesma moeda. Quarta razão porque devemos perdoar: quem não perdoa não pode ser perdoado. Jesus disse, está registrado em Marcos 11, verso 26: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Deixe-me ilustrar com uma história contada por Jesus. Pedro, certa vez, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pode errar comigo e eu perdoar? Até 7 vezes? Pedro foi extremamente generoso, porque naquela época, na cultura judaica, uma pessoa não podia ser perdoada mais do que 3 vezes. Esse era o limite do perdão. 3 vezes. Você errou 2 vezes, aceita. 3 vezes, já foi. Então Pedro disse: até 7, Senhor, dá para perdoar? E qual foi a resposta de Jesus? Não só 7, mas 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 490. Então esse seria o limite do perdão? Não. Dependendo da família, 490 vezes perdão acontece numa semana, já esgota. Não é verdade? Então, o que Jesus estava falando não era de um perdão limitado, ele estava usando termos figurados. Então, para ilustrar esse fato, isso está no capítulo 18 de Mateus. Por causa do tempo, eu vou apenas resumir a história, não vou ler, mas vocês podem ler depois. Jesus contou uma história. Um rei, diz lá assim, Mateus 18, um rei chamou os seus servos para prestar contas a ele. Chegou um que devia ao rei 10.000 talentos de prata. Você sabe quanto é isso? Um talento pesa 35 quilos. Vezes 10.000, quanto dá? Faz a cálculo aí, você está com a calculadora aí do seu celular? Calcula aí. 350 mil. Prata. 350 mil quilos de prata. Se você consultar na internet, aí você vai ver que a prata deve custar mais ou menos R$15 o grama. Vezes 350 mil, isso dá mais de 5 bilhões de reais. Com essa grana na mão, você compraria o que aqui em Apucarana nessa época de crise? Esse era o tamanho da dívida que aquele homem tinha com o rei. E então, quando o rei disse: amigo, paga-me o que me deves, ele disse: Senhor, eu não tenho como pagar. E o rei disse: paga-me o que me deves. E ele disse: Senhor, eu não tenho como pagar. Então o rei disse: então venda ele, a mulher e os filhos para pagar a dívida. Eu pergunto: quem compraria um homem endividado junto com a mulher e os filhos? É um bom negócio ou um ruim negócio? Mau negócio. E Jesus não estava ensinando a fazer maus negócios, ele estava ilustrando assuntos espirituais. Quando ele disse: vá, venda ele, a mulher e as crianças para pagar a dívida, Jesus queria mostrar a gravidade de um erro cometido contra alguém. É impagável, não tinha como aquele homem pagar. Então diz no texto, na parábola, o homem se ajoelhou diante do rei e disse: Senhor, quando ele sabia que a família ia ser escravizada, ele clamou por misericórdia: por favor, me perdoa a minha dívida. E o rei disse: porque você pediu misericórdia, vá-te em paz, sua dívida foi cancelada. E a história continua. O homem, saindo dali, encontrou um outro amigo, alguém que ele devia 100 denários. Você tem uma ideia de quanto vale 100 denários? Um denário era o que pagava por um dia de trabalho braçal. Aqui em Apucarana hoje, quanto se paga? 70 reais. Então 70 vezes 100 daria o quê? 7.000 reais.
Não é tanta pouca coisa assim, mas se comparar com 5 bilhões e 250 milhões que a dívida que ele tinha, isso não vale nada. Então ele encontrou essa pessoa que ele devia 100 dias de trabalho braçal e disse ao devedor: paga-me o que me deves. E o devedor disse: amigo, tenha paciência comigo, hoje eu não posso pagar, tenha paciência, não paga o que me deves. Ele, diz o texto, ele agarrou o homem pelo colar e mandou prendê-lo. Então, quando as pessoas viram aquilo, ficaram extremamente frustradas e foram dizer ao rei: o homem que o Senhor perdoou aquela dívida monstruosa não teve coragem de perdoar alguém que lhe devia uma mixaria de 100 dias de trabalho. O rei mandou chamar aquele homem e disse: servo mau, eu perdoei porque você pediu misericórdia. Mateus 18:35 diz essas palavras: não devia você também perdoar aquele que pediu misericórdia a você? E então Jesus termina a história dizendo: lançai-o nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E ele diz assim: assim vosso Pai Celestial vos fará, se de coração vocês não perdoarem também aqueles que devem a vocês. Percebem, queridos irmãos? O homem não foi chamado de mau porque devia muito, mas foi chamado de mau porque ele foi perdoado e recusou a perdoar. Então, esta é uma razão porque nós devemos perdoar, porque se nós não perdoamos, até o perdão que Deus já nos deu, esse perdão é cancelado. O quinto e último motivo pelo qual nós devemos perdoar é porque só Deus julga de forma correta. Acerca de Jesus, diz a Bíblia: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Queridos irmãos, às vezes as pessoas erram conosco sem a intenção de nos ferir e magoar. Precisamos aprender a relevar. Só Deus julga de forma correta. Você pode até estar sendo injustiçado ou injustiçada, mas não vai resolver se você guardar ódio e quiser tomar vingança. Deixa isso nas mãos de Deus. Nós não temos o direito de condenar e executar o nosso próximo por nós mesmos. E eu concluo dizendo, irmãos, perdão é um desafio. Não é algo para os fracos. Perdão requer forças, requer coragem. O perdão não significa que você deva fingir que não aconteceu. O perdão também, você não deve fingir que esqueceu. Não. Perdoar é agir contra sua vontade. É um mandamento de Deus. Ele falou: eu devo obedecer. Lembre, queridos, somente Deus pode quebrar relacionamentos, somente Deus pode curar relacionamentos quebrados. No efeito dessa quarentena, eu tenho lido que os problemas familiares, duas coisas aumentaram assustadoramente. Consumo de pornografia aumentou muitíssimo no contexto da quarentena, e também os conflitos familiares aumentaram exponencialmente. Eu creio, irmãos, que nós precisamos exercer a prática do perdão em nossa vida. Na sua família, quanto do perdão precisa ser colocado em prática? Que tal você sair daqui, ou você que está em casa, assumir um compromisso diante de Deus agora com respeito a aceitar a ordem do Senhor que diz: se alguém errou contra você, perdoai. Alguém admite necessidade de um milagre de Deus para pedir perdão a alguém ou para perdoar alguém? Eu queria que, se você sente essa necessidade, que você levantasse a sua mão. É um ato simples, mas isso pode significar muito se você realmente tem alguma dificuldade em pedir perdão ou perdoar. Mantenha a sua mão erguida, por favor.
eu quero orar por você. Pai bondoso, ao erguer a nossa mão, nós estamos em público dizendo o quanto necessitamos de ajuda para perdoar ou para pedir perdão a alguém. Clamamos por misericórdia, que a sua mão se estenda do teu trono de graça para tomar a nossa mão e nos dar forças para agir com humildade diante de ti e com forças vindas do Senhor, que possamos, ó Deus, exercitar essa prática recomendada em sua palavra, que é a prática do perdão, ou mesmo pedir perdão também a alguém contra quem nós erramos. Cura-nos da enfermidade que é o pecado que nos vitimou. Restaura-nos e salva-nos para o teu reino. Nós acreditamos que o teu poder vai muito além de nossa capacidade de pedir ou pensar. E por isso nós louvamos ao Senhor, por saber que o Senhor nos ouve e nos atende, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido